delícia. Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que delícia, né, irmãos? Como é bom nós estarmos na casa, como nós nos alegramos em estar na presença do Senhor. E o meu coração está muito alegre de poder estar aqui. E nós sentimos uma unção poderosa do Senhor sendo derramada nesse lugar. E é recíproco esse carinho, Jeff. Eu amo esse lugar e tenho muitas lembranças aonde eu fui muito edificado nesta casa. Quero agradecer a vida do pastor Jetro, pastora Cíntia, essa família abençoada, pastor Léo, amigos que hoje eu estou vendo, os pastores abençoados. Que Deus abençoe vocês mais e mais. É muito bom estar aqui e o meu coração alegra muito. Os retiros, quantas coisas o Senhor fez, né? Nossa, quantas coisas maravilhosas que o Senhor Deus fez no nosso meio e Ele continua fazendo. E eu fico muito feliz de ver esse lugar crescendo. Que frente bela, ficou lindo demais, pastor. Parabéns à igreja por essa frente maravilhosa. E quando eu vim aqui, não estava com essa frente. Eu olhei assim e falei, uau, que lindo. É a casa do Senhor sendo cuidada, sendo zelada. É o lugar, né, que Deus preparou para nós fazer o ajuntamento dos santos, o ajuntamento dos adoradores, aleluia, que estão aqui para adorar em verdade e em espírito nosso Senhor. Glória a Deus. Meus amados, eu vou rápido. Quero agradecer, obrigado pastor Jeto, obrigado pastora Cíntia, obrigado Jeff pelo convite. Agradecer a Deus pela vida da Michele que está aqui hoje comigo, a minha esposa que está aqui me acompanhando, o Zion, a Yasmin, né? Bom ver o Will, o Lu, graças a Deus, é bom revê-los vocês, Ismael, a todos que estão aqui, os irmãos estão crescendo, né? Estão crescendo, todos os lados, né? Crescendo para cima e também para os lados, os irmãos estão prosperando, isso é bom, glória a Deus. O Jeff, meu Deus do céu, o menino era franzino, tá, meu Deus, tomando whey, né, irmão? Creatina. Estou recebendo, quem quiser me dar de presente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é Deus cuidando da gente, não é verdade? Meus amados e queridos irmãos, abrem a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo de número 42. Salmos de número 42. Todos encontraram? Salmos de número 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar em sua presença? Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos. A corça é um animal que ela precisa de águas, não só, né? Todos os animais precisam de águas, é claro, mas a corça em específico, ela exala um cheiro e ela precisa se banhar em águas. Mas além disso, ela tem um olfato muito apurado pelas águas e ela consegue sentir o cheiro das águas à distância. E o salmista Davi, no caso, ele utiliza a corça como um exemplo para poder expressar a sua sede por Deus, o seu desespero pela presença de Deus. Ele utiliza a figura da corça para poder expressar o zelo que nós temos
o zelo que temos que ter e o anseio pela presença do Senhor. Nós estamos aqui e eu tenho certeza absoluta que os irmãos estão desejosos e empolgados e querendo mais da glória de Deus. Baseado no tema atraídos, afinal de contas, nós somos atraídos por esta presença. Somos atraídos pela presença do Senhor. E aí você fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Mas algo em nós, um DNA de Deus em nós, nos atrai a presença dele. O que nós fazemos? A gente é falho, a gente fraqueja, a gente erra, mas tem algo em nós que nós enxergamos em Deus e temos essa atração por Deus. Nós temos essa atração por Deus, como a corça. Eu encontrei alguns homens, não vou falar de todos, porque a Bíblia tem muitos homens. Vou falar de alguns homens na Bíblia que, assim como a corça, a alma deles suspirava, o coração deles ansiavam pela presença de Deus. Eles eram desejosos, eles queriam a presença do Senhor. E estando em casa, meditando na palavra do Senhor, me vem ao meu coração um homem cujo nome é bem conhecido. Ele se chama Enoque. A Bíblia vai dizer que aos 65 anos de idade, Enoque ele gera Matusalém. E Enoque, ele andou com Deus 300 anos. Está lá na Bíblia. Com 300 anos ele anda com Deus. E ele vive ao todo 365 anos ele vive na terra. E a Bíblia vai dizer que ele foi arrebatado. Ele é arrebatado. E o que Enoque, a pergunta que eu quero fazer aos irmãos é: o que Enoque encontrou aos 65 anos? Aleluia! Que não fez ele mais apenas viver, mas andar com Deus, mas caminhar com Deus pelo resto da sua vida. O que Enoque encontrou aos 65 anos de idade? Que depois ele começa a andar com Deus, não apenas viver, mas andar com o Senhor o resto da sua vida, andando com Deus. E Deus leva, Deus o arrebata, e ele está lá no céu ao lado do Pai. Ele está lá ao lado do céu com o Senhor. Enoque, a Bíblia vai dizer que ele andou com Deus. Se nós formos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver alguns dos seus contemporâneos, alguns homens contemporâneos de Enoque. E a Bíblia, ela retrata geralmente as características principais dos personagens. Ela relata as características principais dos personagens, que nós encontramos na Bíblia. E os contemporâneos, alguns contemporâneos de Enoque, a Bíblia vai dizer de um homem chamado Jabal. Jabal, a Bíblia vai relatar que ele criava gados. Era um homem que ele era reconhecido, era um homem conhecido por criar gados. Olha só, ele criava gados. Ele manejava, ele sabia cuidar, ele tinha destreza em cuidar. No entanto, que a Bíblia fez questão de colocar ele ali, porque ele era reconhecido na sua época como um criador de animais. E assim ele era um homem muito importante. A gente vai ver Jubal, contemporâneo de Enoque. Jubal era músico. Vamos na Bíblia, nós vamos encontrar que Jubal, ele foi um músico. Ele foi o pai dos músicos, e ele foi reconhecido pela habilidade de produzir sons musicais perfeitos, de produzir instrumentos, e ele foi assim reconhecido como músico. Nós vamos ver um outro contemporâneo de Enoque, cujo nome é Tubal-Caim. Tubal-Caim, a Bíblia vai dizer que ele era hábil na fabricação de ferramentas. Ele trabalhava com ferro, ele manuseava muito bem, era um ferreiro que trabalhava com cobre, com ferro, e assim ele fazia com excelência, e ele era conhecido na sua época como um homem hábil, como um ferreiro habilidoso. E essa foi a marca que ele deixou, um bom ferreiro. Mas quando a gente vai para Enoque, a Bíblia não dá nenhuma habilidade.
A Bíblia só vai falar que ele andou com Deus. Era o que Enoque fazia. Era o que Enoque fazia. Com certeza, meus irmãos, Enoque era um homem comum. Com certeza, Enoque, ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos. A Bíblia diz, ele deu luz, ele concebeu, né? Ele deu, junto com a sua esposa ali, filhos, filhas. Ele povoou a terra. Então ele trabalhava, ele tinha filhos, ele tinha as atividades normais do dia a dia, sua rotina do dia a dia. Mas mediante a sua rotina diária, um homem, um pai de família, Enoque, a Bíblia vai dizer que, e ela vai apenas revelar aquilo que era mais evidente na vida desse homem, evidente e visível. Enoque, ele andava com Deus, o seu caminhar era contínuo, ele andava de forma contínua e de forma perseverante. Interessante, irmãos, que Enoque, ele andou com Deus. Ele andou com Deus em um tempo de impiedade. Não estava mil maravilhas, não havia muita impiedade sobre a terra. Havia muita prostituição, o coração do homem tinha se afastado de Deus. E Enoque, ele viveu e andou com Deus em um mundo ímpio, em um mundo sujo, em um mundo totalmente ao olhar de Deus desprezível por conta do pecado que tinha contaminado o homem. Mas no meio dos ímpios, mas no meio de um mundo sujo, tinha um homem que ele foi conhecido com uma característica. E qual é a característica? Ele andou com Deus. Ele andava com Deus. E Enoque, mediante a essa vivência dele sobre a terra, de uma terra suja, impura, de homens gananciosos, de homens homicidas, onde a maldade tinha chegado aos olhos de Deus. Enfim, Enoque, ele me faz lembrar da garça, e eu quero colocar esse exemplo da garça. A garça, ela tem as suas penagens branquinhas, suas pernas são longas e finas, e a garça, ela anda no meio da lama com seus pés, ela pisa e afunda as suas patinhas ali na lama, mas ela permanece com as suas penas, brancas, sem se sujar. Assim é o cristão. Nós estamos nesse mundo, estamos caminhando, mas nós estamos brancos. Estamos branquinhos, limpos pela santidade. Enoque, ele estava nessa terra, mas ele estava caminhando com Deus, porque quanto mais eu ando com Deus, mais sou purificado, mais sou lavado, mais sou santificado, mais nele há em mim, mais dele há em mim. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, ande com Deus, vai valer a pena. Mas a pergunta é: o que será que Enoque viu? O que será que Enoque viu que o atraiu tanto? O que será que Enoque viu que atraiu tanto? Aleluia. Aleluia. Obrigado. O que será que Enoque viu, meus irmãos? Judas, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer, Enoque vai dizer assim: vejam o Senhor, Ele vem com milhares de milhares dos seus santos. Irmão, lá no Gênesis, Enoque está lá em Gênesis. Judas vai dizer uma profecia de Enoque. Ele vai dizer assim: Enoque, vejam o Senhor, Ele está vindo. O que é que Enoque vê? O que Enoque contempla? Ele vê o Senhor que vindo com milhares de santos. Ele vê Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele vê o seu amado. Ah, meu irmão, é o que a amada lá em Cantares vai dizer ao seu amado. E o que ela vai dizer ao seu amado? A amada, ela está apaixonada pelo noivo, que é o seu amado. E ela vai dizer que a fragrância dos seus perfumes é suave, e o seu nome
é como perfume derramado. Oh, aleluia! É Jesus, o aroma de Jesus, o perfume de Jesus. Oh, aleluia! As delícias que Enoque está apaixonado, irmãos. Enoque está apaixonado, porque ele não vê Jesus, mas a fé de Enoque faz os seus olhos abrir e ele contemplar. Ah, meu irmão, isso só Deus, isso é coisa de louco, irmão. Contemplar Cristo. O que me apaixona é Cristo. O que me faz andar todos os dias, Cristo. O que me faz eu me desviar e manter-me santo e puro, Cristo. Porque eu sou atraído por Ele. Aleluia. Eu sou atraído pela sua presença. Oh, aleluia. Eu vou porque eu sou atraído. E se você está aqui, é porque você foi atraído por Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele nos atraiu, meus irmãos. O que dizer de Moisés? O que dizer de Moisés? Meus irmãos, Deus falava com Moisés tete a tete, como um amigo fala com o seu amigo. Está na Bíblia. Moisés ele tinha um cantinho, ele tinha uma tenda. Ele armara essa tenda e ele tinha um carinho por essa tenda. E ele põe o nome dessa tenda, um nome carinhoso. Ela era chamada de tenda do encontro. Era a tenda do encontro. Moisés, ele via Deus de forma clara, ouvia Deus, ele tinha as revelações de Deus. Deus falava com Moisés, Deus tinha uma intimidade com Moisés. Mas Moisés estava tão desesperado, irmãos. Moisés estava tão desesperado pela presença. É como se Moisés achasse pouco tudo o que ele tinha visto. Era como se Moisés achasse pouco o que ele tinha conhecido de Deus e conseguido de Deus. Era de fato uma gota do oceano que ele tinha experimentado. Quando ele estava na tenda, Deus vinha, a nuvem descia, e Deus falava com ele. Irmãos, vai levando a tua mente, vai imaginando, irmãos, Moisés na sua tenda, a tenda do encontro, e Deus vindo como uma nuvem, falando. Quando Deus descia, as tribos que ficavam distantes, todos ficavam em pé. Todos ficavam em suas tendas, mas de pé, olhando. E quando Deus descia, o povo glorificava a Deus. O povo exaltava a Deus. Aonde é que estava Moisés? Na tenda. Vai imaginando, irmãos, que coisa linda. Só que Moisés está insatisfeito, ele quer mais. É apenas uma gotinha do oceano que nós sentimos de Deus. E o que Moisés tinha experimentado é apenas uma gota, irmão. Moisés está tão atraído pela presença que ele deseja uma revelação ainda maior e mais íntima. Moisés, ele pede algo que excede a compreensão humana, excede a compreensão, que ao mesmo tempo o que ele pede é aterrorizador e atraente. É aterrorizador, mas é atraente. Ele pede: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. E a glória, ela é aterrorizadora, irmão. A glória, ela dá medo, aterroriza. E eu buscando na palavra de Deus, as pessoas, meus irmãos, os israelitas, quando Deus desceu no Monte Sinai, todo mundo morreu de medo, irmãos. O que acontece? O Monte Sinai estava coberto de fumaça. Ele é coberto de fumaça.
A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 19 que o Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, irmãos, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia de forma violenta, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Olha só, irmãos, quando Deus desce, o monte é coberto do quê? De fumaça. Fogo, fumaça, fogo, como uma fornalha. O monte começa a tremer quando Deus desce, porque a descida da glória, ela é acompanhada por um terremoto, a terra treme. E há o quê? Sons intensos como de trombeta, e trovões ecoavam do monte, e foi intensificando a atmosfera de temor. Irmãos, pensa, um monte tremer, e todos entendiam que se vissem a glória, morreria. A Bíblia vai dizer, aleluia, a glória de Deus, ela nos atrai. A glória de Deus, ela é atraente, porque o que é a glória de Deus? A glória de Deus, ela é a somatória de toda a perfeição do Senhor, toda a perfeição de Deus, o seu nome que é santo, a sua majestade, a sua santidade, as suas obras, o seu poder. Ele é cheio de glória. Aleluia. Cheio de glória. No entanto, que o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 1, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Isaías vai continuar dizendo no capítulo 40, ele vai dizer: quem tem medido as águas na concha de suas mãos? Meus irmãos, Deus, ele pega com as suas mãos as águas da terra, e ele reparte os céus em porções, com a palma da sua mão ele mede, e o pó da terra ele mede em uma medida, e os montes são pesados em uma balança. Deus é grande, Deus é imenso, e Moisés, ele quer ver a glória de Deus, ele quer ver a glória, ela nos atrai, ao mesmo tempo que ela causa em nós um sentimento de terror, ela nos atrai, e a presença de Deus, ela nos atraiu a este lugar, a esta casa, aleluia. O capítulo 4 de Samuel, no capítulo 4 de Samuel, é um dos capítulos mais tristes do livro, se não da Bíblia. Após a nação de Israel, ela sofrer grande baixa, ela vai para a guerra para lutar contra os filisteus, e ali eles sofrem uma grande baixa, eles são derrotados na guerra contra os filisteus, e nessa guerra de matança, onde o povo perde a batalha, um mensageiro, ele sobra ali para contar a história, e ele vai até o sacerdote Eli, ele vai até a esse sacerdote com a mensagem, com a notícia do ocorrido da batalha, e ele começa a descrever a batalha, ele começa a descrever o massacre, ele fala que dos filhos de Eli, que haviam morrido na batalha, eles morrem na batalha, eles têm uma perda terrível, muita gente morre, e nessa batalha, eles levam a arca do Senhor, irmãos. A arca do Senhor é símbolo máximo da presença de Deus. A nação de Israel estava totalmente afastada do Senhor, e eles tinham entendido o conceito errôneo da presença de Deus, achando que Deus é manipulável. Ninguém manipula e ninguém controla Deus. E eles estavam vivendo uma vida desregrada. Os filhos de Eli eram sacerdotes que estavam cometendo coisas ilícitas no templo. O templo estava corrompido, e agora na batalha eles esperavam e receber a vitória só porque estavam carregando um utensílio sagrado, como se Deus fosse uma marionete, e eles perdem essa batalha. Os filhos de Eli morrem, há uma perda terrível, e a arca, quando ela é mencionada, que ela havia sido tirada, ela havia sido tirada do povo de Israel, quando Eli ouve esta notícia de que a arca já não estava mais em Israel, ele cai da cadeira para trás, ele quebra o pescoço e ele morre. E na sequência, irmãos,
E na sequência, a sua nora, que era a mulher de Finéias, filho de Eli, ela estava grávida e perto de dar à luz. Ela estava grávida ali com seus 9 meses, perto a dar à luz. E quando ela ouve que a presença de Deus, que a arca de Deus, símbolo da presença do Senhor, havia sido tomada, e que o seu sogro havia, o seu marido, Finéias, haviam morrido, ali ela começa a entrar em trabalho de parto. Ela começa a entrar em trabalho de parto e ela dá à luz aquele menino, e com as complicações do parto, aquela mulher morre. Ela morre, mas ela, enquanto morria, ela vai dar o nome do seu filho. Ela dá o nome do menino de Icabô, que significa a glória se foi de Israel. Pensa, que nome, já se foi a glória, porque a arca havia sido tomada. Como a arca havia sido tomada, símbolo da presença de Deus, Israel agora não tem mais o símbolo máximo da presença de Deus. Ela coloca o nome do menino: a glória se foi, a glória se foi, a glória se foi. E nós vivemos, meus irmãos, num tempo em que as igrejas, elas estão gerando Icabô, que já se foi a glória. Igrejas que têm estrutura, mas não tem glória. Tem dinheiro, mas não tem glória. Tem mídia, está nas redes, mas não tem glória. Tem conforto, mas não tem glória. E vemos pessoas longe da presença, estão na igreja, mas longe da presença. E o que é que eles fazem? Eles fabricam a presença. Começam a fabricar a presença. E meus irmãos, a presença de Deus, ela não pode ser fabricada. Não pode. A presença de Deus não se fabrica. Pode colocar luzes, pode colocar fumaça, pode apagar as luzes, pode colocar os efeitos sonoros, os efeitos visuais. Eu não sou contra isso, irmãos. Não sou contra, até porque o problema não está na estrutura, mas está nas pessoas que só conhecem a estrutura. E alguns são atraídos por causa da estrutura. São atraídos por causa da estrutura e não por conta da presença de Deus. E o detector da presença de Deus não é a estrutura, não é a emoção, não é você se encher de dopamina, mas é a transformação genuína em Cristo. Aleluia, aleluia. Esse é o detector da presença de Deus no ambiente. É quando há transformação, aleluia. E Deus nos trouxe aqui para sermos transformados, irmãos. É de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Seremos transformados, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia. E nós rogamos para que nada venha roubar a glória de Deus nesse lugar. Nenhuma vaidade, nenhuma soberba, nenhum orgulho. Nada roube, nada tire o Senhor dos nossos cultos, aleluia. Que os nossos cultos sejam cheios da sua glória e da tua presença. Que nada faça, nada roube a adoração. Nada, meus irmãos. Não limite o agir do Espírito Santo. Não limite, irmãos. Porque a gente quer dar o jeitinho, a gente quer fabricar Deus. Deus não se fabrica, irmãos. Deus não se controla. Ele é fogo consumidor. Ele consome. Ele consome. Oh, irmãos, aleluia. Não se fabrica. Não ponha limites para o Espírito Santo de Deus operar e agir. E às vezes nós colocamos limites, porque nós temos o nosso cronograma, nós temos a nossa liturgia. Ok, irmãos, não sou contra, é importante. Mas tem dia que o Espírito Santo fala: ó, chega. Não quero liturgia, eu quero aqui, ó. Se Deus quiser, irmãos, virar a noite aqui e nos embriagar com a sua glória. Oh, meu Deus, vem, Senhor, e nos embriaga com a tua glória. Aleluia. Sair carregado pela presença, irmão. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas a gente fala: não, calma, não. Deus tem limite, Senhor. Deus, ó, o horário, Deus.
fecha aí um pouquinho a torneira. Que fecha nada, oh Jesus. Calma, eu vou acabar no horário, irmãos. Isso é se Deus quiser derramar aqui, irmãos. E para você aprender uma coisa: não limite o Espírito Santo. Glória a Deus. Fale para o irmão que está do seu lado: não limite, irmão. Fala, irmão. Profetiza, me ajuda a pregar aí. Não limite, não limite. Aí você vai falar assim para ele: deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa fluir. Deixa queimar, irmãos. E a arca, ela é tirada. E a arca, ela é levada pelos filisteus para a sua terra. E eles pegam a arca e eles colocam a arca do Senhor num templo, o templo de Dagon. Era o deus máximo dos filisteus. Dagon, irmãos, era o deus máximo. Ele era pai de Baal. E eles põem essa arca nesse templo ao lado de Dagon, a fim de mostrar a superioridade de Dagon. Eles querem mostrar a superioridade. Olha o nosso Deus, o nosso Senhor, papai, nos deu vitória, tá? Eles colocam lá, eles vão celebrar, vão se embriagar, todos felizes pela conquista. Eles vão lá celebrar, dormir, enfim, celebrando, caindo ali, né, no álcool, enchendo a cara, todos embriagados. Mas a Bíblia vai dizer que à noite, Dagon, quando eles vão para o templo para adorar Dagon, irmãos, eles vê Dagon o quê? Prostrado diante da arca. Dagon está prostrado, irmãos, é uma estátua. Eles pegam essa estátua, colocam em pé novamente e vão embora. Aí no outro dia, na manhã, eles voltam. E aí eles encontram quem? Prostrado diante da arca do Senhor. Dagon, uma estátua, aleluia, irmãos, se prostrou diante da presença. Tiago capítulo 2, versículo 19 vai dizer assim: até os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem diante da glória. Glória a Deus. Eles têm que se prostrar, eles têm que se humilhar. Eles creem e tremem. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E a mão do Senhor pesa sobre os filisteus. A mão do Senhor. E por 7 meses estão ali sendo afligidos, porque a mão do Senhor pesa. E Deus envia devastação. E os filisteus entendem que era a mão do Deus de Israel pesando sobre eles. Eles compreendem e eles devolvem a arca. Eles têm a ideia de devolver, vamos devolver a arca. Eles devolvem a arca e eles colocam a arca em uma carroça. Eles pegam 2 vacas que deram cria. As vacas acabaram de dar cria. Eles pegam essas vacas que estavam ali amamentando seus bezerrinhos, tinha acabado de dar cria, os bezerrinhos morrendo de sede, de fome, já não tem mais as vaquinhas. As vaquinhas, elas são pegas para poder puxar a carroça. E eles, meus irmãos, o inimigo, eles até ofertam ao Senhor uma oferta pela culpa. E até eles, irmão, começam a dar glória ao Deus de Israel. Até os inimigos começam a dar glória, a ofertar para o Senhor. Eles ofertam e dão glória, aleluia. E as vacas, elas iam indo no sentido do território de Israel. Elas estavam indo nesse sentido. Aí eu vejo a graça, aí eu vejo a misericórdia. O povo que fez coisa errada, mas o Senhor indo ali atrás com a sua presença para poder novamente avivar. Amém. Novamente Deus indo para Israel. E as vaquinhas estão caminhando na estrada e mugindo por todo o caminho. E elas não desviaram do seu caminho. Elas não desviam nem para a direita, diz a Bíblia, e nem para a esquerda. Elas vão rumo a Israel. E eram vacas que tinham acabado de dar à luz. Irmãos, Deus estava direcionando aquelas vacas. E quando a arca chega no território de Israel, ela chega ali em Bet-Semes. E todos os habitantes daquela cidade, eles se alegram quando a arca de Deus, eles veem a arca de Deus chegando na terra deles. E eles ficam felizes. E ali eles oferecem sacrifícios ao Senhor.
Mas alguns homens daquela cidade em Israel, Bet-Semes, daquela cidade, eles olham para dentro da arca, e não podia olhar para dentro da arca, irmãos. Era somente o sacerdote, era somente